Olá, boa tarde. O Jornal da Câmara está no ar em edição especial. O mundo vive hoje uma situação de calamidade em meio à pandemia de coronavírus, mas as instituições em todo o mundo seguem funcionando. A Câmara Municipal de São Paulo não parou. Nossa equipe se adaptou às restrições impostas pela doença. Enquanto elas durarem, nós entraremos no ar diariamente em esquema de plantão, seguindo as recomendações de isolamento, mas com o compromisso de levar a você as notícias do Legislativo paulistano e as informações sobre como a maior cidade do país está lidando com uma das maiores questões de saúde pública das últimas décadas. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Eduardo Tuma, do PSDB, falou na última sexta-feira sobre as medidas que a Câmara está tomando em relação à pandemia. A Câmara Municipal de São Paulo tem obedecido todas as recomendações de saúde. Aqueles que apresentaram sintomas do coronavírus ou os contactantes, as pessoas que tiveram contato com aqueles que apresentaram sintomas, foram colocados em quarentena. O grupo de risco, aqueles com mais de 60 anos, que tratam doenças crônicas, imunodeprimidos ou gestantes, também foram afastados administrativamente para prestar serviços das suas casas no regime de teletrabalho. Os gabinetes dos vereadores já vinham com um funcionamento restringido e hoje o ato da mesa restringe ainda mais, permitindo presencialmente, no máximo, 2 pessoas por gabinete. E isso funciona também para os funcionários da administração da Câmara, que terá o seu funcionamento mínimo necessário. Tudo isso para dizer que obedecemos às recomendações de saúde, mas como órgão público, com função pública, nós não vamos deixar de atender os moradores da cidade de São Paulo no combate a essa epidemia do coronavírus, nesse momento em que a cidade enfrenta uma situação emergencial e de calamidade pública. O vereador Gilberto Natalini, do Partido Verde, que é médico, também divulgou orientações de como a população deve proceder para evitar o contágio. A nossa luta contra o coronavírus continua. As palavras-chave são, em primeiro lugar, muita calma. Calma. Não podemos ter desespero, não podemos ter histeria, temos que agir com a cabeça fresca, mesmo com a gravidade do problema. A segunda questão é informação, consciência, o máximo de informação que cada um possa ter para ajudar a prevenir o vírus. O terceiro lugar, a terceira palavra-chave é colaboração, solidariedade, participação. Ou seja, uma vez que você tenha conhecimento do assunto, mantendo a calma, mantendo a estrutura mental, muita calma, é preciso ajudar as pessoas também a se informarem. Ajudar principalmente os idosos do seu prédio, da sua rua, da sua casa, enfim, as pessoas idosas estão precisando da nossa ajuda. Com todo cuidado, o cuidado de prevenção para evitar a contaminação com o vírus. Higiene das mãos, higiene do corpo, distância mínima entre as pessoas, nada de abraços, beijos, cumprimentos, isso deixa para depois. Isso não é desumanidade, isso é precaução. E também ajudar as autoridades, evitando fake news, evitando notícias falsas, evitando desinformação. Se você tiver sintomas de gripe, você pode, evidentemente, procurar uma unidade básica de saúde para verificar o diagnóstico correto. Se você passar a ter falta de ar, aí você precisa procurar um serviço de pronto atendimento, um pronto-socorro ou mesmo um hospital. Mas tudo com muita calma, muita tranquilidade, para não haver desespero. Aqui, da nossa parte, na Câmara Municipal, eu estou reeditando uma experiência que deu muito certo aqui na época da epidemia grave de dengue. O Comitê Civil contra a Dengue que nós criamos naquela época, contra o Aedes, nós estamos propondo a reedição para um Comitê Civil contra o coronavírus. O que significa isso? A Câmara Municipal
Eu estou tomando a iniciativa, convidando outros vereadores e mobilizando a sociedade civil, entidades grandes da sociedade civil, do comércio, da indústria, dos serviços, a OAB, sindicatos, centrais sindicais, igrejas, as igrejas das mais variadas denominações. Nós estamos convidando para compor esse comitê. O comitê será inteiramente virtual, sem reuniões presenciais e sem folhetos impressos, para evitar manipulação. Será toda feita online. Cada um vai distribuir na sua base de representação o material centralizado que nós vamos preparar sob a orientação da Covisa e do Secretaria de Estado da Saúde. Nos ajude, vamos nos manter unidos e ao mesmo tempo, obviamente, separados. Vamos colocar para frente o Comitê Civil contra o coronavírus na cidade de São Paulo para ajudar as autoridades a cumprir melhor o seu papel. Muito obrigado. Para conter o avanço do novo coronavírus, o governador João Dória decretou quarentena em todo o estado a partir de amanhã. O repórter Emanuel Belmiro tem mais informações sobre as últimas medidas adotadas pelo governo e pela prefeitura. Olá, Carol, muito boa tarde a você, boa tarde a todos, que eu espero sinceramente que estejam nos acompanhando dentro de suas residências. Façam como nós aqui da Rede Câmara, como eu, como a Carol, que estamos trabalhando dentro de casa. Evitem aglomerações, pessoal. Não tem necessidade de vocês saírem de casa e nós aqui estamos empenhados em levar todas as informações para vocês, então fiquem tranquilos. Bom, no último sábado, o governador João Dória determinou a quarentena aqui na cidade de São Paulo. Essa quarentena começa a valer a partir de amanhã, dia 24 de março, e segue até o dia 15 de abril. Para você ter acesso à lista completa do que vai abrir e do que vai fechar aqui na cidade de São Paulo, é só acessar o site do governo do estado, www.saopaulo.sp.gov.br. Lá vai ter um link relacionado ao coronavírus. É só clicar nesse link que você vai ter todas as informações em relação a essa pandemia. Agora, a partir de hoje é que começa a valer a vacinação contra a gripe influenza H1N1. É contra a gripe influenza H1N1, pessoal, não é contra o coronavírus. E vão ser vacinados prioritariamente as pessoas com mais de 60 anos e também os profissionais de saúde. Se você não faz parte desse grupo, não tem por que ir até as unidades básicas de saúde, pessoal. Evitem aglomerações. Então, o grupo prioritário que vai receber a vacina nessa primeira etapa, que começa hoje, são as pessoas com mais de 60 anos e os profissionais de saúde. Por favor, evitem aglomerações. A segunda etapa dessa vacinação ela começa no dia 16 de abril e a terceira no dia 9 de maio. Ao todo, 468 unidades básicas de saúde aqui da cidade de São Paulo vão aplicar essas vacinas contra a gripe H1N1, ok? Então, podem ficar tranquilos, porque nós aqui da Rede Câmara vamos dar todos os detalhes sobre as próximas etapas, quem são os grupos que serão vacinados, então pode ficar tranquilo que até lá nós vamos trazer todas as informações detalhadas. Fazendo um balanço da situação da pandemia de coronavírus aqui na capital, aqui no estado de São Paulo, segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, por enquanto são 631 casos e infelizmente 22 mortes. E eu encerro a minha participação aqui hoje no jornal fazendo um apelo de ter não só pensamento positivo, mas principalmente, gente, atitude consciente. Se higienizem de forma adequada, protejam nossos idosos, evitem aglomerações e o principal, não saiam de casa, fiquem em casa. Façam como eu e como a Carol, deem esse exemplo, trabalhem de suas casas, fiquem em casa para que não haja proliferação desse vírus e que essa situação possa passar o mais rápido possível. Bom, eu fico por aqui. Carol, é com você. O avanço da doença pelo mundo levou diversos países a fecharem fronteiras e restringirem voos. Mas as determinações pegaram muita gente de surpresa. É o caso de um grupo de brasileiros que está preso em Cusco, no Peru. O Jornal da Câmara conversou com a engenheira de produção Vanessa Gomes Williams, que faz parte desse grupo. Eu estou no meu 7º dia de quarentena, então vou relatar para vocês como é que foi essa semana aqui pra gente.
No domingo, no dia 15 de março de 2020, o presidente peruano deu uma notícia na TV de que ele fecharia as fronteiras em 48 horas. Nesse ponto, nós começamos a fazer ligações para as companhias aéreas, nossos agentes de viagem, e todos falaram para nós que a gente podia ficar tranquilo que o nosso voo sairia, já que era no dia 17 às 7 horas da manhã. No entanto, na segunda-feira, por volta de meio-dia, o presidente peruano soltou uma notícia de que ele não esperaria as 48 horas e que a fronteira seria fechada de segunda para terça, meia-noite. Com isso, nós pegamos todas as nossas malas, eu estou num grupo de 7 pessoas, nós pegamos todas as nossas malas e nos dirigimos ao aeroporto. Quando chegamos no aeroporto, os portões estavam fechados, com a polícia e o exército lá no aeroporto e não deixando ninguém entrar. Nós conseguimos convencer o policial e no caso eu, entrei no aeroporto sem mala nenhuma, só com o nosso ticket para tentar entrar numa lista de espera. Quando eu entrei no aeroporto, as filas estavam enormes e você demorava cerca de 4 horas para ser atendido. No final, consegui colocar os meus amigos para dentro do aeroporto para esperarem comigo, para ver se a gente conseguia remarcar o nosso bilhete. A Latam tinha várias informações divergentes. Em um guichê falava que não tinha mais, no outro colocava as pessoas no voo. Todo mundo muito nervoso, muita gente no aeroporto de todas as nacionalidades. E a gente continuava lá tentando. Ficamos no aeroporto até por volta de 11h30 da noite na segunda-feira. Então a polícia chegou para nos retirar do aeroporto, porque o aeroporto iria fechar. Nesse momento a gente já não sabia se o nosso hotel estaria válido ou não, porque a nossa reserva só iria até terça pela manhã. Mas naquele ponto a gente decidiu sair do aeroporto porque a gente ficou com medo de ser preso, a polícia foi um pouco truculenta, enfim. Pegamos um táxi, voltamos para o hotel prontamente nos atendeu, nos recebeu de volta. Nós dormimos e no outro dia começamos a tentar contato com a embaixada, ver o que estava acontecendo, como é que isso ia funcionar. E então o presidente peruano deu uma notícia de que só poderiam ser os voos humanitários, ou os voos charters, whatever. Então a gente ficou esperando a embaixada brasileira com essas negociações. Queria até agradecer a embaixada brasileira, ela tem trabalhado arduamente para tirar a gente daqui e não é um trabalho fácil, mas eles estão fazendo o seu melhor, eu acredito. Então eles começaram, na sexta-feira saiu 2 voos do Peru, mas nós em Cusco ainda estávamos isolados. No hotel a gente não podia sair, a gente só podia ficar dentro do hotel, a gente só pode ficar dentro do hotel. Sair na rua, você só pode sair por questões de 5 minutos, se você for fazer alguma compra, uma água, alguma coisa assim. E sempre a polícia te abordando, te escoltando, enfim. Alguns brasileiros estão numa situação bem complicada em relação a dinheiro, em relação a hospedagem, porque tem alguns hotéis que quando você sai do hotel, eles não te aceitam mais de volta. Então, na sexta-feira, na quinta-feira à noite, a embaixada soltou uma lista de alguns brasileiros que estavam num voo que sairia na sexta de Cusco para Lima e então de Lima para São Paulo. Meu nome estava nessa lista. Então, na sexta-feira, então no sábado, aliás, por volta de 6 horas da manhã, eu me dirigi à Praça das Armas para ir para o aeroporto. Por volta de 6h30, os caminhões do exército peruano começaram a chegar e nos dirigiram até o aeroporto. Lá no aeroporto a gente não tinha informação nenhuma, a gente não podia nem adentrar ao aeroporto. A gente ficou na calçada mesmo, numa fila, esperando alguma informação. Então a gente chegou no aeroporto por volta de 7 horas, por volta de 9h30 da manhã, uma funcionária da Latam, junto com o pessoal do exército, começou a chamar os nomes na lista pelo megafone. Essa lista que a Latam chamava não batia com a lista que a embaixada tinha enviado, enfim, mas no final várias pessoas conseguiram embarcar. Isso é motivo de muita alegria. Eles colocaram para dentro do aeroporto por cerca de 200 brasileiros, porém no voo só cabiam 180. Então,
em torno de 17, 20 brasileiros ficaram para fora do voo, não conseguiram embarcar, incluindo eu, que continuo em Cusco. Como a gente não conseguiu embarcar, a gente teve que sair do aeroporto e o exército nos conduziu de novo para a Praça das Armas para cada um voltar para o seu hostel ou para o seu hotel. Porém, nesse momento, alguns hotéis ou hostels, quando você sai e faz o check-out, ele não te aceita mais de volta. Então, alguns brasileiros precisaram correr atrás de novas acomodações. E o que está muito difícil aqui, porque não está funcionando o táxi, não está funcionando o Uber, tudo tem que ser feito a pé e a locomoção está bem limitada, porque a polícia colocou algumas barricadas em várias esquinas e você não consegue passar. Então ficou bem duro para alguns brasileiros. Eu pude voltar para o meu hotel e estou aqui esperando que nos próximos dias tenha algum outro voo. Em meio à pandemia do coronavírus, iniciativas tecnológicas como o plenário virtual garantem que o trabalho do Legislativo paulistano não pare. A Câmara Municipal de São Paulo está diferente, a começar pelo silêncio no hall de entrada e nos demais ambientes do Palácio Anchieta. Em 460 anos de existência, é a primeira vez que o Legislativo paulistano fecha as portas para o público fora do período de recesso parlamentar. Tudo para evitar ao máximo a aglomeração de pessoas e garantir a proteção não só da população, mas principalmente daqueles que continuam trabalhando aqui diante da pandemia provocada pelo coronavírus. Por causa do coronavírus, muita gente precisou mudar a sua rotina de trabalho e com os vereadores não foi diferente. Eles tiveram que se adaptar a uma nova maneira de continuarem fiscalizando e também discutindo os problemas da cidade bem longe desse espaço aqui, o plenário da Câmara. Como? Através do uso da tecnologia. Na última terça-feira, os parlamentares aprovaram por unanimidade, em sessão plenária, a ampliação de um projeto de resolução autorizando a realização de votação virtual extraordinária envolvendo projetos de lei relacionados ao combate à pandemia do coronavírus. Será através do plenário virtual que os parlamentares continuarão votando o que é importante para a cidade. O secretário-geral parlamentar explicou como vai funcionar esse sistema de votação. O sistema é um sucesso, é um sistema que deu certo no ano passado para matérias de menor complexidade e agora que se exige uma rapidez no momento de gravidade de tema tão complexo, tão importante, grave, também vai ser utilizado e com certeza com excelentes resultados. Até mesmo porque é uma forma de evitar a aglomeração do plenário físico. Com este sistema, não existe mais a necessidade do vereador descer até o plenário para votar os projetos. Do próprio gabinete, o parlamentar pode votar sim, não, se abster de uma matéria em questão e ainda fazer observações acerca de um determinado PL. Tudo muito prático e seguro. Eles podem votar nos computadores ou laptops e celular ainda não é possível. Nos computadores só basta o certificado digital para eles fazerem a votação. O processo de trabalho continua o mesmo, é só a maneira mais célere e de uma forma tecnológica que evite a aglomeração. E a Câmara continua funcionando normalmente. E a repórter Elis Marina está na zona sul de São Paulo, próxima ao aeroporto de Congonhas, e traz as últimas informações sobre o movimento e o trânsito na região. Olá para você que acompanha o Jornal da Câmara. Eu estou posicionada no alto de um edifício bem em frente ao aeroporto de Congonhas e trago informações atualizadas para você. Como se pode observar, o movimento no aeroporto de Congonhas é muito inferior aos dias normais. Há poucos voos e decolagens. A ANAC informa que é muito difícil precisar o número de voos atualmente, neste momento, no aeroporto de Congonhas. A ANAC depende da informação das companhias aéreas e como há muitos passageiros que cancelam voos em cima da hora, fica difícil precisar esse número. A ANAC informa também que os terminais possuem álcool gel e toalhas de papel para o uso dos passageiros, todos os terminais. Além disso, há avisos sonoros de hora em hora informando qual a melhor forma para se prevenir do coronavírus.
Os profissionais da aviação também estão preparados para receber passageiros que estejam em situação de risco com máscaras cirúrgicas. Se houver confirmação do Covid-19, os profissionais recebem os passageiros com máscara cirúrgica, avental, óculos de proteção e luvas. Se você tiver algum tipo de dúvida a respeito de reembolso de passagens e outras questões relacionadas ao seu voo, basta acessar o site infraestrutura.gov.br, que lá você encontra todas essas informações. A Avenida Washington Luiz, que fica bem em frente ao aeroporto de Congonhas, também está com um movimento bem menor. Nesse horário, em outros dias, há um congestionamento muito intenso, mas neste momento, conforme a gente pode verificar, os carros circulam com certa tranquilidade. Em dias onde o congestionamento é muito forte, os carros não conseguem imprimir uma velocidade superior a 40 km por hora. Portanto, a gente chega à conclusão que as pessoas, em sua maioria, estão respeitando este momento de restrição para conter a contaminação do coronavírus. O Jornal da Câmara edição especial fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.